E se fosse você? Se numa madrugada silenciosa, Deus pedisse aquilo que você mais ama? Não algo qualquer, não um bem material, mas o que há de mais precioso no seu coração, algo que você esperou por anos, que você viu crescer, que você ama profundamente, e ele não explicasse, apenas dissesse, entregue. Você conseguiria se levantar? Preparar tudo em silêncio, com o peito apertado e caminhar? Você suportaria o olhar inocente de quem não sabe o que está para acontecer? Você teria coragem de subir aquele monte? Agora, imagine o silêncio daquela estrada. 3 dias andando com o coração dividido entre a obediência e a dor. 3 dias tentando crer que, de algum jeito, tudo vai fazer sentido. 3 dias olhando para o filho e para o céu, esperando por uma resposta. Essa não é uma história distante, é um espelho. Porque o que foi evitado naquele monte não seria evitado no outro. Ali, o filho foi poupado, mas séculos depois, o céu permaneceria em silêncio, enquanto o verdadeiro filho fosse cravado numa cruz. Deus não poupou o seu, ele entregou, por amor, por você. Ele fez o que Abraão não precisou fazer. E se o monte de Abraão nos confronta com a fé, o monte do Calvário nos constrange com a graça. Você consegue imaginar? Entregar o que mais ama, ouvir o silêncio de Deus e ainda assim confiar? Esse é o chamado da fé verdadeira. Essa é a estrada da obediência. Esse é o amor que nos alcança. Gênesis capítulo 22. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Abraão respondeu: Eis-me aqui. Então Deus disse: Pegue agora o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama. Vá até a terra de Moriá e ofereça-o ali como holocausto, sobre um dos montes que lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão se levantou bem cedo, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, adoraremos, e depois voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Levava nas mãos o fogo e o cutelo. E assim, seguiram os 2 juntos. Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E seguiam os 2 juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou o cutelo para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então o anjo disse: Não estenda a mão sobre o menino, e não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor chamou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: Juro por mim mesmo, diz o Senhor, porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho. Eu certamente o abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos. Por meio da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você obedeceu à minha voz. Então Abraão voltou aos seus servos
e foram juntos para Berseba, onde ele passou a morar. Depois dessas coisas, anunciaram a Abraão. Milca também teve filhos com Naor, seu irmão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quéside, Razo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Esses 8 filhos Milca deu a Naor, irmão de Abraão. E sua concubina, de nome Reumá, também deu à luz filhos, Teba, Gaã, Taás e Maaca. Agora vamos entender o significado deste capítulo da Bíblia. Gênesis 22 é um dos textos mais profundos e teologicamente ricos de toda a Escritura. Ele nos leva a um momento de extrema tensão e obediência na vida de Abraão e, ao mesmo tempo, antecipa de maneira poderosa o plano redentor de Deus para a humanidade. Aqui Deus coloca Abraão à prova, pedindo algo aparentemente impensável: que ele ofereça seu filho Isaque em sacrifício. Isaque não era apenas seu filho, mas o filho da promessa, aquele por meio do qual Deus havia prometido multiplicar sua descendência e abençoar todas as nações da terra. A ordem de Deus não vem acompanhada de explicações ou justificativas. Isso por si só já nos mostra que Deus, como Senhor soberano, tem autoridade absoluta sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vida e sobre aquilo que mais prezamos. Abraão, já amadurecido na fé após tantos encontros com Deus e vivências transformadoras, não hesita. Ele obedece imediatamente, não discute, não retruca. Simplesmente se levanta cedo e vai, com o coração rendido à vontade divina. Essa atitude de Abraão é um testemunho eloquente do que significa confiar plenamente em Deus. O autor da carta aos Hebreus nos dá uma chave para entender o que se passava na mente de Abraão. Ele cria que Deus poderia até mesmo ressuscitar Isaque dentre os mortos. Em outras palavras, a fé de Abraão era tão convicta, tão firmada nas promessas de Deus, que mesmo diante do absurdo aparente, ele manteve sua esperança viva. Ele sabia que Deus não falharia em sua palavra, e por isso ele disse aos seus servos: "Voltaremos para junto de vocês. Não eu voltarei, mas nós voltaremos." O momento da subida ao monte é comovente. A narrativa torna-se íntima e silenciosa. O diálogo entre pai e filho é carregado de tensão. Isaque pergunta pelo cordeiro e Abraão responde com uma das declarações mais proféticas de toda a Bíblia: Deus proverá para si o cordeiro. Ele estava falando no presente, mas também profetizando um futuro que só se cumpriria plenamente séculos depois, na cruz. Quando Abraão está prestes a sacrificar Isaque, o anjo do Senhor o chama e o impede. Aqui vemos claramente que o objetivo de Deus não era a morte de Isaque, mas a revelação da fé de Abraão. Deus sabia o que se passava no coração do patriarca, mas agora essa fé é demonstrada diante do céu e da terra. Abraão passou pela prova mais difícil e mostrou que amava a Deus acima de tudo. Deus então provê um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, e este é sacrificado no lugar de Isaque. Essa substituição é absolutamente central. Deus provê um substituto, e essa é a linguagem do Evangelho. No monte, Deus mostra que Ele mesmo suprirá o necessário para a salvação. A morte de Isaque não era exigida, porque a de outro seria suficiente. Esse outro, em última instância, é o próprio Filho de Deus. O nome dado ao lugar, o Senhor proverá, é uma declaração perene da fidelidade de Deus. Não apenas naquele momento, mas para todas as gerações, Deus é aquele que supre. Ele não apenas exige fé, Ele mesmo fornece os meios para que essa fé se complete. Ele não apenas prova seus filhos, mas os sustenta no meio da prova. A segunda parte do capítulo traz a reafirmação das promessas divinas. Agora, Deus jura por si mesmo, o que reforça ainda mais a imutabilidade de sua promessa. A descendência de Abraão será multiplicada, será vitoriosa e será uma bênção para todas as nações. Isso aponta diretamente para o Messias, Jesus Cristo. O descendente prometido
por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. O capítulo termina com um relato sobre os parentes de Abraão e menciona o nascimento de Rebeca, que se tornará esposa de Isaque. Deus continua a preparar nos bastidores o cumprimento de seu plano redentor. Gênesis 22, portanto, é mais do que uma história sobre fé e obediência. É uma janela aberta para vermos o coração de Deus, que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por amor ao mundo. Aqui está o prenúncio do Calvário, o anúncio de um Deus que se envolve pessoalmente na redenção de seu povo e que faz isso com justiça, santidade e amor incomparável. Agora vamos pensar um pouco nas lições que podemos aprender com este texto bíblico. Em primeiro lugar, aprendemos com Abraão que a fé verdadeira é aquela que confia plenamente em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Abraão não tinha todas as respostas sobre como Deus cumpriria suas promessas, mas ele sabia que Deus era fiel. Sua obediência, em face de uma prova tão difícil, nos ensina a viver uma vida de confiança, mesmo quando não entendemos completamente o caminho que Deus está nos chamando a seguir. Às vezes, somos chamados a dar passos de fé que parecem contraditórios ao nosso entendimento humano, mas a história de Abraão nos lembra que Deus nunca falha. Sua fidelidade está além das nossas capacidades de compreensão. Além disso, essa passagem nos ensina sobre o caráter de Deus como o provedor fiel. Quando Abraão sobe o monte para oferecer Isaque, ele declara: Deus proverá. Esta é uma afirmação profunda e reconfortante para todos nós. Muitas vezes, nos vemos diante de situações em que sentimos falta de recursos ou de respostas, mas o exemplo de Abraão nos aponta para um Deus que sempre provê o que precisamos para cumprir sua vontade. Deus não apenas exige nossa obediência, mas também nos capacita e nos sustenta em nossa jornada. Ele é o nosso provedor e Ele conhece nossas necessidades antes mesmo de as apresentarmos. Outra lição importante é que a obediência a Deus deve ser incondicional. Abraão não questionou a ordem de Deus. Ele confiou em sua soberania. Isso nos desafia a uma reflexão profunda sobre nossa própria disposição em obedecer a Deus, independentemente de como seus mandamentos nos desafiem ou nos incomodem. Nossa obediência não deve ser baseada em uma expectativa de recompensas imediatas, mas em uma confiança profunda no caráter de Deus. Deus exige de nós uma obediência radical que reflete a confiança de que Ele tem o melhor para nossas vidas, mesmo quando isso envolve sacrifícios. Além disso, a história de Abraão e Isaque antecipa de maneira poderosa o sacrifício de Cristo. Quando o carneiro é sacrificado no lugar de Isaque, vemos uma imagem clara da substituição que será realizada por Cristo na cruz. O carneiro, como o substituto de Isaque, aponta para o Cordeiro de Deus, Jesus, que morreria no lugar de todos os pecadores. O princípio da substituição, que é central no Evangelho, se revela de forma impressionante neste capítulo. Assim como o carneiro foi oferecido para que Isaque vivesse, Jesus foi oferecido para que nós, que merecíamos a morte, pudéssemos viver. Essa verdade é um convite para refletirmos sobre a profundidade do amor de Deus por nós, que nos deu o seu Filho para nos salvar. Toda vez que olhamos para a cruz, devemos lembrar que fomos poupados porque outro morreu em nosso lugar, e esse outro é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por último, aprendemos sobre o caráter imutável das promessas de Deus. Deus reafirma sua promessa a Abraão, jurando por si mesmo. Isso nos garante que tudo o que Deus promete será cumprido, sem falhas ou vacilações. Quando Deus diz que a descendência de Abraão será numerosa, como as estrelas do céu, e que todas as nações seriam abençoadas por meio dela, isso é uma promessa que se estende a toda a humanidade, cumprida perfeitamente em Cristo. A confiança nas promessas de Deus é uma rocha firme para nossa fé, nos momentos de dificuldades e incertezas. A história de Abraão e Isaque em Gênesis 22 é uma daquelas passagens que nos fazem parar, respirar fundo e contemplar com reverência
o peso da fé, o amor de Deus e a grandeza de seu plano. É uma narrativa que nos alcança profundamente, porque fala de algo que todos nós enfrentamos: o desafio de confiar quando tudo em nós clama por respostas. Abraão não sabia o que Deus faria, mas seguiu em frente. E ao fazê-lo, tornou-se um espelho daquilo que o próprio Deus faria por nós: entregar seu único filho, o amado, para morrer em nosso lugar. Deus não exigiu de Abraão o sacrifício final, mas ele mesmo, por amor, fez aquilo que seria impossível para nós suportarmos. Na cruz, Jesus se tornou o Cordeiro providenciado, o substituto perfeito, o sacrifício suficiente. O que foi evitado no Monte Moriá se concretizou no Monte do Calvário. E é ali, na cruz, que encontramos consolo, esperança, perdão e segurança. É por causa dele que podemos enfrentar qualquer prova, qualquer vale, qualquer silêncio divino com fé viva, sabendo que aquele que entregou o seu Filho por nós também cuidará de todas as nossas necessidades. Deus conhece nossos corações. Ele conhece nossas lutas, nossos medos, nossas perguntas sem respostas. E ainda assim ele nos chama a confiar, a subir o monte, mesmo quando o fim da história nos é desconhecido. E o que encontramos ao final? Um Deus que provê, um Deus que não abandona, um Deus que transforma provas em testemunhos e lágrimas em louvor. Se você está vivendo tempos de incerteza ou sentindo que Deus está pedindo algo de você que parece grande demais, lembre-se, Ele nunca prova seus filhos para destruí-los, mas para refiná-los. E mais do que isso, Ele mesmo já provou, com amor imensurável, o quanto está comprometido com a nossa salvação. Nosso coração pode descansar no fato de que fomos comprados por um preço altíssimo e que agora pertencemos a um Deus fiel, justo e amoroso. Por isso, não desanime. Não deixe que o medo paralise sua fé. Confie em Deus mesmo quando tudo parecer escuro. E o sangue de Jesus, o Cordeiro perfeito, continua sendo suficiente para perdoar, restaurar, guiar e consolar. Nele, temos tudo. E é por meio dele que todas as promessas se cumprem, que toda esperança é renovada e que todo fardo se torna leve. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a proclamar e levar o Evangelho a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.